Mas, né? Isso aí. A paz, igreja. A paz, igreja. Agora ficou bom. Que atmosfera nessa noite, não foi? Já começou de um jeito bem tremendo, não é? Amém. Eu quero primeiramente agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por Ele ter me dado mais um dia de vida, né? Saúde, para poder estar aqui nessa noite falando da palavra dEle. Porque só Ele é digno de ser adorado. Só Ele merece a adoração. Amém? E eu também quero agradecer aos líderes, né? O pastor Alexandre, a pastora Adriane, que me deu essa oportunidade de poder estar aqui falando do amor de Jesus. Quem orou por mim hoje? Quem orou por mim hoje? Quem orou, fala a verdade. Amém. É isso aí. Irmãos, quando o pastor falou para mim que eu iria pregar, na terça-feira atacou a minha rinite e hoje foi preciso eu tomar uma injeção. E eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Mas Jesus é bom. E eu vou sair curada aqui nesta noite. Diga para o irmão que está do teu lado: hoje Jesus vai te dar ousadia. Aleluia. Mas diga com convicção: hoje, ousadia. Crente tem que ser ousado. Crente tem que ter o quê? Autoridade. Crente que tem autoridade, ele pisa na cabeça de Satanás e ele diz: eu sou mais do que vencedor. Aleluia. E quem é vencedor nessa noite, levante a mão e comece a adorar aonde você está aí. Comece a declarar nessa noite que você é mais do que vencedor. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, nós vamos falar nessa noite de ousadia. Louvado seja dado o nome do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia lá em João 9. João capítulo 9, nós vamos falar da cura de um cego de nascença. Aleluia, Deus tem muita coisa para falar com você nessa noite através desta palavra. Você crê? Para a gente não perder tempo, irmão, porque o tempo é escasso, vamos correr aqui. Eu quero ler junto com você. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais deles. Mas isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá, lava-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que antes o conhecia de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. O homem dizia: sou eu. O cego dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lava-se. Então fui e lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Os fariseus começam a interrogar, né, irmão? Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia que Jesus fez a lama,
e abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez: como podia ver? Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como esse? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele? Uma vez que ele abriu seus olhos, ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhe perguntaram: este é o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntaram ele: pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. O que me chama a atenção nessa palavra é que Jesus estava fazendo o quê? Ele estava caminhando com os seus discípulos. E Jesus, ele avista quem? Um cego. Responda comigo: um cego. Mas o cego era o quê? O cego de nascença. Jesus caminhando com seus discípulos, ele olha e avista um cego. E eu quero dizer para você nessa noite: ele está aqui e ele está te vendo. Ele está aqui e ele está te vendo. A Bíblia vai dizer que era um sábado. Na cultura daquele povo, o sábado não poderia fazer nada. Por quê? Porque era um dia sagrado para eles. Mas aonde eu quero entrar na ousadia é que Jesus, não importa para ele o dia, não importa para ele a hora. Quando ele tem que operar um milagre, ele faz e pronto, e acabou. É a vontade dele que vai prevalecer. Aleluia. Aí Jesus vai lá, cospe no chão, faz virar lodo, vai até os olhos daquele cego, coloca o lodo e fala assim para ele: vai lá no tanque e lava. E o cego vai lá e lava, e ele começa a ver. Só que a preocupação dos discípulos, sabe o que era? Por que ele tinha nascido cego? Eles interrogavam Jesus perguntando para ele assim: Senhor, quem pecou? Porque naquela cultura deles, quando alguém nascesse com alguma deficiência, era porque os pais haviam pecado. Essa era a cultura deles. Mas o que me chama a atenção é os discípulos interrogando Jesus. A preocupação dos discípulos era o que tinha acontecido com o cego. Mas Jesus, ele não está querendo saber o que está acontecendo com o cego. Jesus, ele mostra para os discípulos a importância do cego para ele. Quem é o cego para ele? Muitas das vezes nós questionamos quando alguém está passando por alguma adversidade na vida. Muitas das vezes nós questionamos quando alguém está doente. Nós queremos questionar, nós queremos abrir a nossa boca e falar o que a gente acha, o que a gente deve. Mas Jesus nos traz uma reflexão. O que essa pessoa representa para ele? Quem essa pessoa é para ele? Então Jesus, ele não está preocupado, aleluia, o que você fez, o que você deixou de fazer. Ele quer dizer para você assim nessa noite: eu sei quem você é, e através da sua vida eu vou manifestar a minha glória. Através da tua vida eu vou manifestar o meu poder, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas das vezes nós estamos preocupados, irmãos, com as adversidades da vida. Muitas das vezes nós questionamos as adversidades da vida. Mas Jesus olha para nós e diz: ei, isso é para
que se manifeste a minha glória. Isso é para que se manifeste o meu poder. Aleluia! Nessa noite o Senhor está dizendo para você, qual é a tua preocupação? Qual é o teu desespero? Como que você chegou aqui nessa noite? Ele manda dizer assim para você, eu cheguei neste lugar antes que você pisasse aqui. Aleluia! E eu estou aqui para trazer cura, para trazer libertação, para trazer vida, para trazer autoridade, para trazer ousadia. Não importa o dia, não importa a hora, importa que eu faço na hora que eu quero. Ele é Deus e acabou. A autoridade está sobre ele. Às vezes nós nos preocupamos com coisa tão pequena, mas Jesus, ele quer fazer. Não há tempo mais de nós nos interrogar, não há tempo mais de nós ficar se perguntando. É tempo da gente entender. Tudo que está acontecendo é para que se manifeste, Senhor, a tua glória. Tudo que está acontecendo, Senhor, é para que se manifeste o teu poder. Então o cego vai lá por uma ordem, ele vai até o tanque de Siloé. Ele se lava e ele começa a ver. Aí começam os fariseus, né? O povo, né? A interrogar. Não é aquele homem? Aquele mendigo que estava lá parado, né? Quantas das vezes você passa perto de alguém que está passando por uma necessidade? Quantas das vezes você está passando perto de alguém que está passando por algum problema? Aí você fica interrogando por que ele está passando por esse problema. Você não consegue entender o quanto ele é importante para Deus. Você não consegue entender o que ele significa para Deus. Porque a intenção de Jesus ali era mostrar o poder dele sobre a vida daquele homem. Aleluia! Ainda que muitos não acreditassem, ainda que muitos não viam. Pelos olhos da fé. Aí o povo vai lá, pega aquele homem, leva até os fariseus. E os fariseus começam a interrogar, interroga daqui, interroga dali, faz um monte de pergunta. E a Bíblia vai dizer, é a palavra do Senhor que está falando. Eles perguntam para ele, quem foi que te curou? O que ele fez? Então esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. E quanta religiosidade nós temos em nós. Quanta incredulidade há entre nós. Quando Jesus, ele quer operar um milagre. Eu quero dizer para você, meu querido, que para Jesus fazer algo na tua vida, você precisa crer. Para Jesus operar milagre na tua vida, você precisa acreditar. Porque o culto hoje é culto fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. O seu culto começa quando você acorda, não é quando você chega aqui. O seu culto começa quando você abre os seus olhos e você diz, Senhor, eu estou aqui para te adorar. O seu culto começa, aleluia, quando você entende quem você é diante da presença dele. Jesus está chamando a nossa atenção nessa noite. Quem era o cego? Era alguém importante para ele. Era alguém que ele ama, aleluia. É alguém que ele acreditava e ele acredita, aleluia. Talvez nesta noite você entrou aqui com uma deficiência, eu não sei qual que é, mas o Senhor está dizendo assim para você nessa noite: eu tenho o poder de curar, eu tenho o poder de restaurar, eu tenho o poder de mudar, eu tenho o poder de trabalhar. O poder e a autoridade está nas minhas mãos. E aí os fariseus começam a interrogar a ele e ele começa com tanta autoridade. Eu achei tão bonito a forma que esse homem respondeu aos fariseus. Os fariseus ali em todo o tempo interrogando ele. E ele vira para os fariseus e ele fala, por acaso vocês querem ser discípulo dele também? Ser discípulo de Jesus, irmão, é a coisa mais maravilhosa. Ser discípulo de Jesus é a coisa mais maravilhosa, mas a incredulidade deles não deixa eles crer quem Jesus é. A incredulidade dele não deixa ele crer quem Jesus é. Aleluia.
E Deus está dizendo para você nessa noite, creia, Ele está vivo. Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele veio sobre essa terra, Ele deixou uma missão para a igreja dEle, como discípulo do Senhor. Ele deixou uma missão na tua mão, para fazer a vontade dEle, para fazer o querer dEle, aleluia. Ele entregou nas tuas mãos uma autoridade, Ele entregou nas tuas mãos uma ousadia, e essa ousadia você vai começar a usar ela nessa noite, ela dentro da tua casa, quando Satanás se levanta e ele diz que vai fazer uma bagunça, aí você diz, Jesus me levantou como um discípulo, e agora eu vou guerrear, eu vou batalhar, eu vou declarar que a minha casa, a minha família, os meus filhos pertencem a Ele, porque Ele me chamou, Ele me deu essa autoridade, Ele me deu essa ousadia. E só entende quem entra no Espírito. Aleluia. Porque quando Satanás ele tenta entrar lá dentro da tua casa para te destruir, muitas das vezes nós começamos a murmurar. Nós começamos a falar o quê? Ah, Senhor, mas eu sou teu servo. Por que isso está acontecendo? Ah, Senhor, aonde tu estás? E o Senhor está dizendo para você, eu te chamei, eu te escolhi como um discípulo meu. Você precisa ter ousadia, sabe por quê? Porque esse cego, mesmo ele sendo interrogado, ele não teve medo de dizer que Ele é o Cristo. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é a raiz de Jessé, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que muda. Ainda, aleluia, que pegaram Ele, arrancaram Ele lá de dentro da sinagoga e disseram para Ele, vai embora, some, porque você acredita nele. Ainda que muitos olham para você lá no meio dos seus amigos, lá no meio do teu trabalho, olha para você e fala assim para você não faz parte da nossa turma, porque você serve a Ele. Aí você vai dizer, sirvo mesmo a Ele, ainda que eu sou rejeitado, mas Ele me vê, Ele me abraça, Ele me ama, é Ele quem cuida da minha casa, é Ele quem cuida de mim, é Ele quem trabalha por mim. Aleluia. É Ele quem faz, é Ele quem muda, é Ele quem trabalha. Então os fariseus vai lá, chama os pais dele. E os pais com medo. Com medo, sabe por que eles estavam com medo? Porque eles iam ser expulsos da sinagoga se eles declarassem que Jesus é o Filho de Deus. E quantas vezes você tem vergonha de dizer que você é cristão? Quantas das vezes você tem vergonha de declarar que você serve a um só Deus, um só Senhor? Mas nessa noite você vai ser ousado. Quando você chegar lá dentro do teu trabalho, que vierem falar do teu Jesus, que vierem dizer que Ele não faz, você fala, Ele faz. Aleluia. Que vierem dizer para você, Ele não muda, e você fala, Ele muda. Aleluia. Sabe por quê? Porque enquanto, aleluia, o cego estava lá, ó, à beira do caminho, lá, ó, mendigando, pedindo ajuda, ninguém olhava para ele. Mas quando ele foi curado, quando Jesus toca nele, direciona ele até o tanque de Siloé, aleluia, o povo começa a enxergar, aleluia, quem aquele homem era e quem ele é agora. Porque quando Jesus entra na nossa vida, tem que haver mudança, tem que haver liberdade de adoração. Quando Jesus entra na nossa vida, tem que haver mudança de caráter. Então o povo olha para ele e começa a dizer, é ele sim. Ele mudou. E ele mesmo responde, eu fui curado. Você está entendendo? Se você está aqui nessa noite é porque um dia Ele te encontrou, é porque um dia Ele te salvou, é porque um dia Ele te restaurou, é porque um dia Ele mudou a tua história, é porque um dia Ele te abraçou, quem você era e quem você é hoje na presença dEle. É por isso que crente tem que ser ousado, é por isso que crente tem que ter autoridade. Quando ele abre a boca dele para falar, tem que ser palavra de bênção. O inimigo tem que ter medo de você, irmão.
O inimigo tem que olhar para você e ver Cristo na sua vida. O inimigo tem que olhar para você e ver essa autoridade dentro de você. Porque ele está aí para o quê? Para tentar te intimidar, assim como ele tentou intimidar os pais dele. E os pais dele falaram, já é grande, vai lá. Pergunta para ele. Por quê? Porque eles tinham medo de sair daquela roda de incredulidade. Eles tinham medo. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite, não tenha medo. Seja quem você é lá dentro da tua faculdade. Seja quem você é dentro do teu trabalho. Seja quem você é, não importa que olha para você, te chame de crentinho, te chame do que quiser. Seja quem você é. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. E o texto vai me chamar a atenção aqui. Foi aonde o texto mais me chamou a atenção. Aleluia. Quando aquele homem declara que foi Jesus que curou, o que ele faz? Ele é expulso do meio daquele povo. Eles expulsam ele. E o texto vai dizer aqui, ó. Foi essa passagem que me chamou a atenção. Aleluia. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho de Deus? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: ele está falando com você aqui agora. Se você está entendendo a mensagem, ele está falando com você aqui agora. E Jesus lhe disse: você já tem o visto. E é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, o cego: eu creio, Senhor. E o que o cego fez? Adorou. Quando ele está na tua frente, o que você faz? Porque ele está agora na tua frente, ele está perguntando: quando eu me apresento para você, você me adora? Quando eu estou na tua frente, aleluia, você me adora. Quando você chega no culto fé, como que você fica aqui dentro? Você fica disperso? Você fica olhando para um lado, para o outro, para ver o que vai acontecer? Ou você me adora? Porque eu já te encontrei dentro desta multidão aqui. Ele está dizendo assim para você: eu já te encontrei,